Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a paz seja convosco. Aqui é o seu amigo e irmão, Pastor Cleverton, com mais uma manhã de estudo bíblico. Hoje nós estaremos refletindo aqui no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo de número 6. Bem querido, aqui no capítulo de número 6, o profeta faz uma predição da queda de Jerusalém. Ele diz que no início que Jerusalém será sitiada pelo Império Babilônico. Do versículo 1 ao versículo 3, o profeta Jeremias convida a tribo de Benjamim, que era a sua terra natal, onde o profeta nasceu, que ficava ali uns 5 quilômetros de Jerusalém, a fugir de Jerusalém. O profeta diz assim: filhos de Benjamim, fuja do meio de Jerusalém. Toque a trombeta em Tecoa e levante o facho de luz em Bet-Arquém, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Aqui a gente vê que o profeta diz: toque em trombeta, avise o povo de Benjamim, que os pastores com seus rebanhos, ou seja, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, junto com seu poderoso exército, estava chegando e eles iriam sitiar Jerusalém. Jerusalém antiga, ela era uma cidade protegida por muralhas. Então o profeta estava dizendo que o exército babilônico iria se acampar ao redor de Jerusalém. Então ninguém poderia sair nem entrar na cidade. Então logo o povo ficaria sem mantimento e sem água. Querido, hoje, como profeta do Senhor, nós também devemos alertar nossa família espiritual, que é a igreja, e também a nossa família de sangue, sobre o perigo iminente, ou seja, quando nós percebemos que o inimigo está armando alguma cilada para os nossos irmãos, então devemos alertá-los para que fujam da cilada do inimigo. Aqui no versículo 4 e 5, o profeta até ouvia os caldeus babilônicos discutindo estratégia para atacar Jerusalém. Ele diz assim: prepare-se a guerra contra ela. Levante-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já se declina e a sombra da tarde já se vão estendendo. Levante-se e vamos atacar de noite e destruir todas as suas fortalezas. Querido, o apóstolo Paulo também avisou os irmãos da igreja de Éfeso, ali no capítulo 6, Efésios capítulo 6, para que os irmãos se revestissem do poder de Deus para vencer as estratégias do maligno contra nossas vidas. E aí, surge uma pergunta: será que nós estamos nos preparando para esse confronto contra os nossos inimigos no dia a dia? Agora aqui no versículo 6 e 7, nós vemos que Deus ordenou que o povo de Judá fosse levado para o exílio na Babilônia por causa da opressão, da malícia e da violência que havia no meio de seu povo. Versículo 6 e 7 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, porque só há opressão no meio dela. Como o poço conserva fresca as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouve nela, enfermidades e feridas adiante de mim continuamente. Então aqui nós lemos, querido, quando nós lemos esses versículos, parece até mesmo que nós estamos contemplando a vida em nossa sociedade nos dias de hoje. Quando nós lemos as notícias do jornal, nós só vemos a opressão no trabalho, opressão na escola, opressão no lar. Nós vemos também a malícia em quase todos os relacionamentos e a violência. Nós vemos violência nas ruas, a violência na política, e até mesmo nas igrejas. Hoje é comum ver igrejas se levantando contra a igreja, líderes pedófilos e por aí vai adiante. Agora nós vamos no versículo 8. Versículo 8, nós vemos aqui mais uma vez a misericórdia do Senhor convidando o seu povo ao arrependimento. Aqui diz assim: aceite a disciplina, Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação a terra não habitada.
Querido, o Senhor sempre nos avisa sobre o perigo que corremos ao nos afastar de suas asas protetoras, como diz no Salmo 91. É muito perigoso viver longe do Senhor. Ele também nos convida a retornar para a sua presença através do verdadeiro arrependimento. Versículo 9 agora, nós vemos aqui o Senhor avisa o povo que os babilônicos vão devastar a terra de um modo tão completo quanto um vitimador, ou seja, um colhedor de uvas que não deixa nada para trás. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha, a exemplo do vitimador, põe a mão por entre os ramos. Querido, quem não dá ouvidos sobre a chegada de um ladrão, acaba não vigiando a sua casa. Então depois será tarde demais para chorar a grande perda, pois o ladrão não conhece a piedade e por isso ele leva tudo aquilo que puder. No versículo 10 ao versículo 11, a partir do versículo 11, a gente vê que o profeta Jeremias estava frustrado por causa da rebeldia do seu povo, mas mesmo assim ele continuara a sua missão. Ele diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem me ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche. Parece até mesmo que eles não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor. Eu estou cansado de guardá-la dentro de mim. Querido, nós vemos aqui que o Senhor, ele instruiu o profeta Jeremias a derramar a ira dele sobre aquela nação. O profeta Jeremias, na verdade, sentia aquilo que o Senhor sentia. Do versículo 11 ao versículo 14, nós vemos que o Senhor instruiu o profeta Jeremias a proclamar o juízo dele sobre o povo por causa da sua ganância, por causa da falsidade dos profetas, dos sacerdotes. É muito comum, queridos, os falsos profetas prometer prosperidade para um povo rebelde em tempos de declínio espiritual. Por isso diz aqui no versículo 5: derrame sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. Versículo 12: as suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é se envergonhar. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Querido, o povo de Deus às vezes estão andando longe dos caminhos do Senhor no dia de hoje. E é muito comum chegar os profetas da prosperidade dizendo: servo amado, eu estou contigo, vou abrir as portas para você. Mas, querido, é muito difícil no dia de hoje você ouvir um profeta verdadeiro dizer a essas pessoas que estão longe do Senhor: servo amado, volte para a minha presença. Por que você tenta viver longe de mim? Volte, pois eu irei te perdoar, eu irei te curar, eu irei te libertar, e então sim te farei prosperar novamente. Voltando para o texto, versículo 16 e 17, nós vemos aqui que Deus revela para o seu povo qual é o melhor caminho, a melhor direção para viver. Mas a gente vê que o povo se rebela. Depois Deus envia os atalaias para avisar o povo contra a cilada do inimigo, mas o povo não quis escutar a voz do Senhor. Assim diz o Senhor, diz o versículo 16: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Pergunte pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Ande por ele, vocês acharão descanso para sua alma. Mas o povo me diz: nós não andaremos nele. Versículo 17: eu também coloquei atalaia sobre vocês, dizendo: fique atentos ao som da trombeta. Mas eles me disseram:
não escutaremos a sua voz. Querido, nós não podemos desprezar a direção do Senhor, porque os caminhos do Senhor, diz a palavra, que são mais altos que os nossos, são melhores que os nossos. Nós também hoje não podemos desprezar os avisos do Senhor a respeito das ciladas do inimigo contra nossas vidas e famílias, pois se não ouvirmos, certamente seremos presas na mão do inimigo. Versículo 18 ao 20, nós lemos aqui agora, a palavra do Senhor diz assim: portanto, escute, ó nações, e saiba a congregação o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Para quê? Pois me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras distantes. Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis diante de mim, e os seus sacrifícios já não me agradam, diz o Senhor. Querido, nós vemos aqui que o Senhor anuncia às nações a sentença de juízo contra o seu próprio povo rebelde, que não quis dar ouvidos à sua voz. O povo desprezava os conselhos do Senhor através do profeta Jeremias, mas continuava queimando incenso e sacrificando holocausto em sua presença. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do povo estava longe do Senhor. Como disse Jesus no Evangelho de Mateus: esse povo me honra ou me adora somente com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. É melhor obedecer do que oferecer sacrifício de tolos, diz o Senhor. Versículo 22 ao 25, nós lemos aqui que a invasão do exército babilônico na terra de Jerusalém causaria terror, porque o exército era enorme. Aqui diz no texto que o seu barulho parecia o barulho do bramido das ondas do mar. Eles estavam também ali montados em cavalos de guerra. Os soldados tinham em suas mãos arcos e flechas, lanças, espadas e escudos. Eles tinham fama de serem cruéis. Eram homens que não sabiam o que era ter compaixão. Eles matavam crianças, mulheres e velhos como se estivesse matando algum verme. Eles também, o povo de Israel, estava angustiado como uma mulher que está para dar à luz. Não havia escapatória. O inimigo estava chegando. No versículo 26, nós vemos mais uma vez o Senhor convidando o seu povo ao arrependimento. No versículo 27 ao 30, para finalizar aqui esse capítulo 6, aqui o Senhor revela ao profeta que o seu trabalho seria, no fim, inútil, pois o povo continuaria rebelde e não daria ouvido às suas profecias, e por causa disso, o juízo viria em breve. Deus disse que fez do profeta um purificador de metais. Deus colocou o povo no fogo da provação, mas as impurezas infelizmente continuaram no metal, apesar da violência do fogo. Isso significa que o povo não enxergava suas próprias impurezas aos olhos do Criador. Querido, para concluir a mensagem de hoje, a palavra do Senhor disse que esse povo estava cego como a igreja de Laodiceia, que é uma figura da igreja no dia de hoje, que está escrito em Apocalipse capítulo 3. A igreja de Laodiceia se via no espelho como rica e virtuosa, mas aos olhos de Cristo a igreja estava pobre, cega e nua. Jesus convidava a igreja ao arrependimento para que ela ouvisse a voz do Espírito Santo batendo na porta de cada coração endurecido já pelo pecado, convidando eles para abrir a porta, pois o Senhor repreendia aquela igreja porque Ele a amava de verdade. E o seu único desejo era: abram a porta, pois eu quero festejar com vocês a vitória que conquistei lá na cruz, derramando o meu sangue para purificá-los de todo o seu pecado. Querido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Fique com Deus, que Deus abençoe. Até amanhã, se assim Deus permitir.